Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um bloco da parte de operações com números inteiros. E aqui a gente traz, logo no começo desse bloco, um dos conceitos mais importantes da aritmética. É o famoso algoritmo da divisão. Aquele algoritmo onde a gente pega um número, divide por outro, obtém o quociente e também um resto. Eventualmente esse resto é igual a zero e aí a gente diz que a divisão é exata. Lembrando que a gente não vai trabalhar aqui com a ideia da vírgula. Aqui a gente para quando os algarismos lá do dividendo acabam e aí a gente trabalha com o resto, que, mais uma vez, pode ser zero ou diferente de zero, ok? Mas para a gente não perder tempo, a gente vai direto para o quadro para relembrar esse conceito e conhecer algumas observações importantíssimas. Vamos lá? Legal, gente. Olha só. Temos aqui 16, o número 16 que será representado por 16 pessoas bem felizes, todas sorridentes. Legal. A gente vai pegar esse 16, que são essas 16 pessoas, e dividi-los em grupos de 5. Tranquilo? Ora, quando a gente divide em grupos de 5, a gente obtém 3 grupos de 5, não é verdade? E sobra uma pessoa. Essa pessoa, na divisão, representa o famosíssimo resto. Legal? Até aqui, tudo tranquilíssimo. Mais uma vez, 16 pessoas divididas em grupos de 5, teremos 3 grupos de 5 e sobra uma pessoa. Muito bem. Daí vem a primeira observação. Olha só. O quociente 3 multiplicado pelo divisor 5 mais o resto 1 é igual ao dividendo 16. Tranquilo? Olha só, 3 vezes 5, ou seja, os 3 grupos de 5 mais o resto 1 é igual ao total de pessoas. Lembrem-se, esse 3 que a gente chama de quociente, representa o número de grupos. 5 representa o número de pessoas em cada grupo. E este 1 representa a pessoa que sobrou, que não conseguiu se encaixar em nenhum grupo, e por isso a gente chama de resto. Legal? Tranquilíssimo. O quociente multiplicado pelo divisor, mais o resto, é igual ao dividendo. Muito bem. Agora, gente, vamos admitir que a gente desconsidere essa pessoa. Mande o coitadinho que está fora aqui dos grupos embora. Olha só, se o resto for subtraído do dividendo, ou seja, a gente vai mandar esse cara embora, a divisão passa a ser exata. Claro, gente, olha, se a gente tem esse 1 aqui que está sobrando e a gente acabou de mandar embora, a gente não tem mais 16 pessoas. A gente vai ter apenas 15. E as 15 pessoas divididas em grupos de 5 me darão 3 grupos e dessa vez não sobrarão pessoas. Legal? Muito simples a ideia, não é isso? Portanto, mais uma vez, se a gente subtrai o resto do dividendo, a gente passa a ter uma divisão exata. Muito bem. Vamos voltar à situação inicial. Voltou o cidadão que tinha sido mandado embora e aí a gente vai pensar em uma outra coisa. Essa observação, gente, é a mais complicada que tem, mas dá para a gente entender legal. Olha só, se for adicionada ao dividendo a diferença absoluta entre o divisor e o resto, a divisão passa a ser exata com o quociente aumentado em 1. Vamos por partes. Primeiro, o que é a diferença entre o divisor e o resto? O divisor é esse cara aqui, o 5. O resto é o 1. Quem é a diferença entre 5 e 1? Bom, 5 menos 1 igual a 4. Então, se a gente acrescentar essa diferença ao dividendo, ou seja, se a gente acrescentar 5 menos 1, 4 pessoas aqui, olha só, 4 pessoas aqui, a divisão passa a ser exata. De fato, gente, olha só, aquele resto que tinha uma única pessoa acrescentado a esses 4 aqui, a gente vai ter um outro grupo de 5 pessoas. Ao todo, nós teremos agora quantas pessoas?
as 16 que a gente tinha, mais as 4 que a gente acrescentou. E aí a gente passa a ter 20 pessoas. Essas 20 pessoas, divididas em grupos de 5, passarão a formar 4 grupos de 5. E aí a gente vai ter uma divisão exata, só que com o quociente aumentado em 1. Legal? Portanto, mais uma vez, se a gente acrescentar a diferença entre o divisor e o resto ao dividendo, a divisão passa a ser exata, só que o quociente, olha só, aumentou de 3 para 4, ou seja, aumentou 1. Ok? Bem, para a gente aplicar essa ideia do algoritmo da divisão, eu coloquei um exemplo bem tranquilo, um exemplo bem fácil. As questões mais complicadas, vocês sabem muito bem, a gente vê lá na parte de exercícios, e essa daqui é mais para ilustrar. Então vamos lá. Quando dividimos 15 por um certo número, encontramos o quociente e o resto iguais a 3. Determine esse divisor. Gente, vamos traduzir o que ele está dizendo aqui em termos de uma divisão efetiva. 15 dividido por um certo número, beleza, a gente não sabe o número, a gente põe n aqui, e aí a gente vai ter 3 no quociente e 3 no resto. É o que ele fala, olha, quociente e resto iguais a 3. Muito bem, olha só, 3n mais 3 igual a 15, primeira observação, 3 vezes n mais 3 igual a 15, olha só. A partir daqui a gente passa o 3 para o outro lado subtraindo, teremos 15 menos 3, que é igual a 12, e agora a gente passa o 3 dividindo, teremos n igual a 12 dividido por 3 igual a 4. Legal? Só um detalhe. Gente, esse é um exemplo bem básico do algoritmo da divisão. Existem questões bem mais sofisticadas, bem mais avançadas, usando esse conceito tão simples. E é um conceito simples porque a gente aprende lá no começo, lá no ensino fundamental, a gente já tem contato com o algoritmo da divisão. Agora, acreditem, existem questões bem complicadas envolvendo essa ideia. Ok? Bom, vamos continuar. A gente vai ver agora um outro tópico, um tópico super importante, ainda dentro desse bloco. Vamos lá. Gente, o tópico sobre o qual a gente está discutindo agora é o famosíssimo mínimo múltiplo comum. Só que para entender de verdade o que é o mínimo múltiplo comum, a gente tem que entender o que são múltiplos. E isso a gente já viu no bloco anterior, ok? Olha só, analise os conjuntos abaixo. Esses aqui são os múltiplos naturais do 6. 0, 6, 12, 18, 24 e assim por diante. Aqui a gente tem os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16 e também assim por diante. São dois conjuntos infinitos. Legal. Vamos dar uma olhada com calma agora. Dá para perceber que existem alguns elementos em comum. Os múltiplos comuns a 4 e a 6 são os múltiplos de 12. Observe, temos o 0, temos o 12 em comum, temos o número 24 em comum, temos também o 36, ou seja, os múltiplos de 6 intersecção com os múltiplos de 4 são esses caras aqui, 0, 12, 24, 36 e assim por diante. Veja bem, o menor múltiplo comum, o positivo, porque o 0 é um múltiplo comum a qualquer número, isso a gente já sabe. Mas o menor múltiplo, ou mínimo múltiplo comum a esses dois, ao 6 e ao 4, é o 12. Gente, aqui a gente percebe que é 12 observando os dois conjuntos. Mas existe uma forma de a gente calcular esse 12. E é justamente isso que a gente vai ver agora. Como calcular o MMC entre 6 e 4? Mais uma vez, sabemos que é 12 por uma observação dos múltiplos de ambos os números. E aí eu refaço a pergunta. Como efetivamente calcular o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4? É isso que a gente vai ver no próximo slide. Legal, gente. Então a gente vai fazer o seguinte.
A gente vai agora calcular efetivamente o MMC entre 6 e 4. A gente já sabe que é 12. Percebemos isso analisando os múltiplos de 6 e os de 4 no slide anterior. Então, olha só. Como calcular o MMC entre 6 e 4? Muito simples. A gente põe os dois lado a lado, separados por uma vírgula ou um ponto e vírgula, tanto faz. E aí a gente vai começar a fatorar, utilizando os números primos. Ok? Então a gente vai colocar um 2 aqui. E aí a gente vai ter 6 dividido por 2 dá 3 e 4 dividido por 2 dá 2. Legal. Aqui a gente vai continuar usando 2 porque a gente ainda tem múltiplo de 2. Então a gente põe o 2 aqui e aí a gente vai ter 3 por 2 não dá, porque 3 não é múltiplo de 2, mas 2 dividido por 2 dá 1. E aí a gente fica com 3 e 1. Esse 1 a gente não mexe mais nele. E agora a gente vai pensar, qual número a gente vai usar aqui? O 3. 3 dividido por 3 fica 1 e o 1 continua 1. Quando a gente chega aqui a 1 e 1, o algoritmo do MMC acaba. E aí a gente calcula o MMC apenas multiplicando esses números aqui. Olha que fácil. 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes 3, que é igual a 12, o valor que a gente já conhecia. Portanto, mais uma vez, o MMC entre 6 e 4 igual a 12. Vamos a mais um exemplo. Dessa vez os números são um pouco maiores, 18 e 120, mas o procedimento é rigorosamente o mesmo. A gente põe os dois números lado a lado, passa uma retinha vertical e começa. Dá para a gente dividir por 2? Resposta, sim. Portanto, 18 por 2 dá 9, 120 por 2, 60. Dá para a gente dividir agora ainda por 2? Ainda dá por 2. Temos 60 aqui. Portanto, 9 dividido por 2 continua 9, 60 por 2 dá 30. Novamente por 2. O 9 permanece, 30 por 2, 15. Repare que agora a gente não tem mais múltiplos de 2. Aí a gente vai para o 3. 9 por 3 dá 3, 15 por 3 dá 5. Ainda dá por 3? Claro que sim, temos um 3 aqui. Então, 3 por 3 dá 1, 5 por 3 não dá, repete, e finalmente 5, aí a gente vai ter, repetindo 1, e 5 dividido por 5 dá 1. Finalizamos o processo, agora é só a gente multiplicar. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Ora, 2 ao cubo dá 8, 8 vezes 3 ao quadrado, que é 9, 8 vezes 9, 72, e 72 vezes 5 dá igual a 360. Legal? Muito bem. Olha só, o que aconteceu foi que a gente aqui calculou de fato o MMC. Só um detalhe. Gente, é claro que a gente vai ter que usar este método que a gente acabou de aprender. Não dá para a gente, toda vez que tiver 2 números ou 3 números, ficar olhando todos os múltiplos e sair procurando um múltiplo comum. O procedimento não é esse. O procedimento é um procedimento de cálculo, que é justamente esse que a gente está vendo aqui no slide. Tranquilo? Então a gente tem que conhecer o algoritmo do cálculo do MMC. Mas antes de finalizar esse bloco, a gente vai ver agora um exemplo de uma situação contextualizada. Como a gente consegue enxergar o MMC dentro de uma historinha, ou seja, aquele papo do Enem, onde a gente tem algo contextualizado e consegue, aliás, a gente tem que conseguir enxergar o assunto dentro da questão. Legal? Vamos para o quadro. Olha só. 3 cidades brasileiras, A, B e C, realizam grandes festas de 5 em 5 meses em A, de 8 em 8 meses em B e de 12 em 12 meses em C. Essas festas coincidiram em setembro de 2011. Quando, após o ano de 2011, essas festas coincidirão pela primeira vez? Gente, a gente vai ter que tirar o mínimo entre 5, 8 e 12, por um motivo muito simples. Olha só, na cidade A, elas acontecem de 5 em 5 meses. Então, a partir do momento inicial, 5 meses depois, 10 meses depois, 15 meses depois. Em B, de 8 em 8 meses. A partir do momento inicial,
8 meses depois, 16 meses depois, 24 meses depois. A mesma coisa para o 12. A partir do momento inicial, 12 meses depois, 24, 36. Haverá um momento em que um múltiplo servirá para os três ao mesmo tempo. E esse momento é justamente o momento em que as festas novamente acontecerão juntas. Então o que a gente tem que fazer é tirar o MMC mesmo. Olha só, dá por 2, fica 5, 4 e 6. Dá por 2 novamente, aí a gente vai ter 5, 2 e 3. Ainda dá por 2, a gente vai ter 5, 1 e 3. Agora não dá mais por 2, vai dar por 3. Teremos 5, 1 e 1. E finalmente 5, teremos 1, 1 e 1. Ok? Teremos então 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. A gente termina encontrando 120. 120 meses, gente. Ora, 120 meses depois, as festas coincidirão. Tranquilo? Só que um detalhe, 120 meses equivale a quantos anos? Bom, cada ano tem 12 meses, então a gente está falando aqui de 10 anos. Se em setembro de 2011 essas festas aconteceram juntas, elas acontecerão novamente em setembro de 2021. Legal? Gente, MMC é algo muito importante. Agora, tão importante quanto a teoria de MMC é a gente conseguir enxergar o MMC dentro de uma situação contextualizada. Talvez você tenha tido um pouco de dificuldade nessa última questão, mas a gente vai conseguir ganhar intimidade resolvendo mais questões parecidas. Isso a gente vai fazer no bloco de exercícios. Por hora a gente continua a teoria, mas não agora porque o tempo infelizmente acabou. Então já já a gente volta com mais um bloco vendo outros conceitos envolvendo números inteiros. Falou? Tchau, tchau.